todo atleta ele vai precisar ser um atleta de alta performance. É uma palavra que entrou no nosso meio, entrou no meio do futebol, no meio dos atletas, mas que poucas pessoas sabem dizer de fato o que significa alta performance. E é uma área que eu busquei profundamente entender, porque a alta performance nada mais é do que o ambiente espera de você. E o ambiente ele vai sempre esperar que você seja mais e melhor cada vez mais. Aquele que foi campeão um dia, a gente espera que ele seja mais vezes. Você lembra do Usain Bolt, quando ele chegou né, na sua meta e no seu recorde? Ele entendeu que ele precisava logo bater o próprio recorde. Quando ele entendeu que ele não conseguia mais, ele começou a deixar de ser um atleta de alta performance. Então, o nome é muito complexo. Agora, a alta performance ela vai surgir a partir de uma pergunta que você se faz a você mesmo. Olha que coisa complexa. Começa com a auto-performance. Auto-performance. Se a alta performance é o que o ambiente espera de você, e aí todos nós somos torcedores e imaginamos e queremos ver os atletas resolvendo os problemas do jogo, né? A auto-performance, a pergunta que você faz a si mesmo, é a capacidade que você tem de resolver os problemas do ambiente. É a resposta que você dá. Então, não é eu quero ser um atleta de alta performance. Primeiro, eu preciso resolver as questões dentro de mim para eu poder, de fato, mostrar para o ambiente que pode confiar, porque eu estou aqui para resolver o problema. Perfeito. Legal. Agora, deixa... Pode. Eu queria até aproveitar aqui, entender o início de tudo isso. Eu sei que você foi um ex-atleta profissional. Fala um pouco pra gente, Wellington, como é que foi esse seu trabalho como profissional? Como é que iniciou? Quais os times que você jogou? Bacana. Muito bom essa pergunta, porque ela faz parte da minha história, faz parte da minha formação. E se hoje eu faço o que eu faço hoje é por causa dessa história, né? Eu sou um ex-atleta profissional que um dia, com 14 anos, eu tive que sair da minha cidade, eu sou de Salvador, e com um grande sonho de ser jogador de futebol. Lá eu já jogava, lá eu já estava atuando, e quando eu venho aqui para São Paulo, né, com 15 anos de idade, chegando aqui eu conheço um outro ambiente, eu começo a ter que lidar com a saudade, lidar com a diferença, né? Porque quando eu chego aqui eu deixo de ser o Wellington ou o Juninho, né? E passa a ser o baiano. Então você já tem uma crise de identidade ali, porque você já não se localiza. E era muito legal quando você chegava num lugar e você encontrava outro baiano. E existia até uma piada, ó, muito baiano junto, é uma banda de pagode. Aí sim, é resenha pura, pô. Então, só que no ambiente paulista, né? Um ambiente diferente, um ambiente de futebol. A gente estava conversando antes, o futebol ele tem muita dos seus jargões, né? Dos seus preconceitos. E eu fui vivendo ali essa trajetória, vencendo cada vez mais os meus desafios. Não considero a minha jornada no futebol uma jornada de excelência, tá? Foi uma jornada de muitos fracassos. Eu não tive a informação que hoje hoje se chega para um atleta, mas eu fui alguém que realizou um sonho, que foi jogar profissionalmente. E que time que você jogou quando você iniciou? Então, eu comecei jogando pelo Vitória da Bahia. Vitória da Bahia. E naquela época era um timaço, cara. Um timaço. Pra você ter uma ideia, os meus ídolos, eles estavam jogando no Sub-20. Hoje são meus amigos, a maioria deles treinadores. A gente pode falar... Não sei se você lembra do Dedmar, que foi campeão pelo Dedmar, sim. Dedmar hoje trabalha no Vitória, trabalhou um tempo aqui no Palmeiras. Zagueiro? No Santo André jogou de zagueiro, mas lá ele foi lançado como lateral direito. O goleiro Nilson, deve estar assistindo a gente aí, Nilson. Ô, Nilson. Nilson Vamos marcar de trazer o Nilson aqui. Nilson hoje é treinador. Por que eu cito esses dois e não vou citar um Vampeta, um Paulo Isidoro, tá? Porque são garotos que com 17, 18 anos já estavam no profissional, mas eram jogadores da base, era eles que a gente queria ser. Mas o Dedmar e o Nilson, cara, eles tiveram uma carreira na base de seleção brasileira. Então, pra gente, naquela época, ver garotos, né? Que nem como nós. Nilton veio do Espírito Santo, garoto. Ele era jogador de linha. E aí, em uma competição, ele foi de goleiro, se destacou e veio pro Vitória como goleiro. Olha que coisa legal. Olha aqui. Né? O Dedmar chega também ali, vindo do Bahia, né? E tá no Vitória. Só que garotos que constantemente estavam na seleção brasileira. Então, assim, era ele que eu queria ser. Tava ali do meu lado. Né? E naquela época o Vitória
todo ano. Tava arrebentando. Tava arrebentando. Era difícil para mim jogar. Eu me lembro bem, Vitória, inclusive, foi a época que o Palmeiras contratou o Paulo Isidoro, não é? Paulo Isidoro O jogou Paulo muita estourou, Bom, vice-campeão brasileiro. vice-campeão contra o Palmeiras, Em perfeito. 93 contra o Palmeiras, um elenco com mais de 70% oriundo da base, jogadores com idade de sub-20. Eu lembro que no início do ano, o Vitória vem jogar a Copa São Paulo com o time B. Né? Então, onde todo mundo vem jogar com os principais, o Vitória naquela época tinha 3 times, um jogando em Dallas, outro jogando aqui em São Paulo e outro servindo ao profissional. Eu venho desse ambiente. Inclusive, esse ambiente cria um cara que, se você não conhece, você precisa conhecer, que é o João Paulo Sampaio, hoje coordenador da base do Palmeiras. Do Palmeiras. O trabalho que ele está fazendo, executando no Palmeiras é perfeito, né? Não, João Paulo era atleta, jogava com o Dedimar, jogava com o Nilson, era um jogador que a gente olhava ali também, entendeu? E ele vai tendo uma trajetória diferente, com destaque, mesmo não conseguindo ser um jogador de sucesso, ele já desde cedo, ele começa a estagiar no clube, começa a tentar o caminho de treinador, depois vai para a coordenação e hoje é o cara que é uma potência. E ele, inclusive, eu acho que assim, ele é muito respeitado no Palmeiras, que praticamente toda essa base, toda essa molecada que subiu passou por ele. Quer dizer, ele teve todo... Quer dizer, ele teve o trabalho, né? Ronaldo, esquece. O cara é um profissional de mão cheia, porque, primeiro, eu falo isso em todos os lugares, eu considero como amigo. Ele é um profissional de palavra, cara. Um cara que, quando ele fala, ele tá escravo daquilo que ele falou. Então, todo mundo quer fazer negócios, quer conversar com pessoas assim. E hoje está escasso. E ele, quando chega no Palmeiras, ele sabe que o Palmeiras é grande, mas não tinha uma trajetória de formação de atletas. Então, mas dentro do Palmeiras, ele entende a grandeza do Palmeiras e ele participa dessa grandeza. Não querendo te cortar, mas já te cortando, Palmeiras não tinha copinha. Você vê, perfeito. Foi o trabalho dele. Cara, hoje o Palmeiras, os atletas do Palmeiras têm um valuation muito grande. Ele é um cara que exige do atleta e dos profissionais alta performance. Que ele cria um ambiente de que o cara... eu não preciso ser melhor do que ele. Eu preciso ser melhor do que a mim mesmo. Eu não posso entrar na zona de conforto. Quando eu entro numa situação querendo ser o melhor, as pessoas aí podem querer ser melhor porque eu já tenho essa mentalidade. Então, foi difícil implantar essa mentalidade. No primeiro momento, ele tem que trazer pessoas da sua confiança, né? Outros profissionais também que tiveram essa trajetória. Pessoas que quando ele jogava, foram treinadores dele. O treinador do Sub-20 do Palmeiras, que foi campeão, teve vários títulos aqui, foi o cara que João Paulo estagiou com ele. E depois João Paulo, entendeu? Então, um cara, um ser humano que vale a pena, está fazendo do Palmeiras grande, participa dessa trajetória do profissional, né? Com esse crescimento. Mas, assim, o que eu queria dizer é isso. Eu via meus ídolos ali. Eu queria ser um atleta profissional e eu via meus ídolos ali. O que é que eu aprendi logo cedo? Eu aprendi que o futebol não me fazia essa pergunta, o que eu quero ser. O futebol não estava ali para perguntar o que é que você quer. Não, o futebol está disposto a pagar e está disposto a pagar bem para quem resolve os problemas do jogo. E eu, naquela época, por mais que naquele ambiente ali eu entendia que eu conseguia jogar, eu não era competitivo o suficiente para sobreviver àquele ambiente, que já estava em um nível muito alto, porque onde os atletas do Brasil, os jogadores do Brasil queriam jogar no Vitória. Jogava os principais campeonatos internacionais, a maioria dos jogadores com 17, 18 anos já tinha 50% negociado com grandes clubes da Europa. Então já estava numa realidade diferente. Seleção de base. Isso. E aí a gente começou a ficar sendo monitorado pelos grandes clubes do Brasil que não tinham um trabalho de base como tinha lá no Vitória. Né? Então era normal, o jogador era liberado lá, o cara aparecia aqui no São Paulo, no Corinthians, e foi assim comigo. E quando você veio para São Paulo, você foi para qual equipe? Quando eu vim aqui para São Paulo, a primeira coisa que me trazem para fazer uma avaliação, eu ia vir para o São Paulo, mas eu tive que fugir de casa para tentar e minha mãe conseguiu me pegar antes de eu fugir de casa. Então eu não vinha... Caramba. Foi. A história é difícil. Mãe e pai naquela época não criava filho para ser jogador. Verdade. Verdade. Era uma opção que você tinha que realmente reivindicar e era muito difícil. Eu não tinha o celular. Então, imagine, eu falava com minha mãe de 6 meses. Qual a mãe que... É difícil, né? Muito difícil. Hoje a gente tem que se colocar no lugar também, né? Entender que realmente é muito difícil para os pais o filho vir para São Paulo para procurar, enfim, né? O caminho do futebol. Poxa, mas não tem o celular. Hoje você faz ligações aí, FaceTime. O celular hoje, Instagram, Facebook, redes sociais, enfim, faz com que facilitou muito, né? A gente vai falar disso daí,
das facilidades e também das dificuldades que se traz, né, a tecnologia. Mas, assim, voltando, eu venho para São Paulo, não passo numa avaliação no Corinthians, vou lá para Ribeirão Preto, estou treinando em um lugar que eu ficava preso, não podia sair, não tinha como falar com pai, com mãe, mas você enxerga o futebol como uma grande saída, né? Uma grande oportunidade de você ser aquilo que você gostaria de ser. E voltando à pergunta, o futebol não pergunta o que é que você quer, mas pergunta o que você pode resolver. E as pessoas que percebiam isso em mim começavam a me levar para lugares. Então eu estava sempre para lá e para cá, porque alguém enxergava um talento e me colocava nos lugares. Quando chega no... Eu vou daqui de São Paulo, eu vou parar lá no Internacional, então futebol totalmente diferente, né? Não fico no Internacional, não sou aprovado, mas depois eu vou para o Grêmio, e no Grêmio sim eu consigo. E aí também eu tô vendo ali Ronaldinho Gaúcho. Né? Só isso. Eu tô vendo os caras, velho. Tô vendo os caras. Eu tô vendo os caras que são muito diferentes, né? Tem uma estrutura muito diferente. E eu percebo em mim que eu não tinha a competitividade que eu precisava ter. Então, eu não entendia do futebol, eu nunca tive quem me explicasse. O treinamento naquela época era muito voltado para a questão técnica e física, e foi uma época que já estavam se falando de altura, de jogador para a Europa, né? Então, eu tive muita dificuldade, e aí os espaços começam a ficar, né, mais escassos. Mas eu tinha 18 anos, eu vim para aqui, volto para São Paulo, e aí eu já tenho uma figura do empresário do meu lado. Empresário que banca meu almoço, que banca minhas passagens, que banca minha estadia, que me leva para o restaurante. E eu começo a me sentir jogador, porque ele está conversando com grandes clubes, falando de mim. E eu vejo que eu só preciso me preocupar em me preparar. Esperando a oportunidade. À espera da oportunidade. Hoje eu ensino o atleta a criar oportunidade. Mas naquela época eu não tinha noção, eu tinha sonhos. Eu era motivado por uns sonhos. E eu conseguia entender que as pessoas, quando ela não compreende o seu sonho, ou quando você mesmo não valoriza os seus sonhos, ela faz daquilo ali os interesses dela. Então eu tive muita dificuldade, joguei aqui a Série Bzinha, mesmo com 18 anos, revelação, conseguindo jogar, mas chega um momento que o futebol começa a se mostrar de uma forma diferente, de uma forma que não era tão atrativa. Eu falo assim, cara, eu quero casar, eu quero ter família, não quero ficar morando em vários estados, sem conseguir estudar, sem conseguir ter uma outra vida, uma outra opção. E eu começo a ver os meus... eu estava acostumado a ver o cara da categoria seguinte como meus ídolos. Mas eu já começo a ver os caras que já estão no profissional, ali nas Bzinhas, na Série A3 aqui de São Paulo, com dificuldade. Eu falo assim, que foram formados em grandes bases de clube, mas que não teve a oportunidade no time principal. E eu começo a entender que existe um caminho alternativo, mas doído, duro, e que você precisa entregar muita coisa. Então, quando eu fiz 23 anos, eu queria parar de jogar futebol, porque a minha mãe, toda vez que ela falava comigo, ela, filho, para com esse negócio, vem estudar. Como a gente falou, os pais não incentivavam. Uhum. E aí eu desisto, e naquele momento eu não entendo, é uma frustração para mim muito grande, mas eu vou estudar. Você parou com 23 anos? 23 anos, machucado, né? Porque a gente não para, né? A gente fica ali esperando aquela chamada oportunidade que a gente não sabe como ela se veste, onde é que ela está, quem é que traz ela. A gente sempre acha que tá caminhando com a sorte. E, cara, 23 anos eu tenho que parar, mas o que eu não entendo é que todo aquele período, tudo aquilo que eu passei, foi um treinamento, foi a minha melhor formação para fazer o que eu faço hoje. Então, eu agradeço por cada dificuldade, porque ela me deixou hoje assim com mais clareza. Não que o futebol é o mesmo. O jogo mudou. Sim. E a gente vai falar sobre isso aí. Agora, você contou toda essa experiência que você teve, né? E hoje você tem uma outra mentalidade, uma outra cabeça. Com esse conhecimento atual seu, com esse conhecimento seu de hoje, você mudaria alguma coisa desse passado, dessas categorias de base aí que você contou, não? Cara, isso é algo muito dolorido, né? Quando você olha para trás e você vê que alguns momentos da sua vida tomou rumos diferentes por causa de uma falta de informação, por causa de uma decisão precipitada. Eu carreguei isso durante muito tempo. Por que eu não escutei aquilo? Por que eu não fiz desse jeito? Por que eu fui para lá, não fui para cá? E isso daí, depois eu fui ver Joaquim, que não vale nada, cara. Se eu pudesse mudar, se eu tirasse uma peça do que aconteceu lá atrás, eu tiraria
quem eu sou hoje. Que é hoje. Perfeito. Sabe? Então eu prefiro ficar com o presente e com as possibilidades de futuro que está na minha frente. Até Boa. pelo que você colocou, na verdade foi um aprendizado, né? Foi uma faculdade. E parece que não. A gente vai aprendendo com esse caminho. Ficaria muito fácil se a gente pudesse voltar para trás e sair corrigindo tudo aquilo que deu errado, consertar, enfim. Eu acho que talvez não é o caminho, né?